Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Tem bastante coisa que eu quero colocar em dia com vocês aqui. A gente precisa falar sobre a viagem de Paulo Pitombeira para conversar sobre essa história do Roger Guedes. A gente tem um avanço importante aí, tá? Porque a gente tem a pressão do jogador, a pressão agora do empresário. O clube lá não respondeu ainda de forma oficial à proposta feita pelo Grêmio, né? Aliás, do Marcelo Marques através do Grêmio. Mas a gente precisa esmiuçar esses detalhes aí. Nós vamos falar também sobre a promoção de ingressos para o confronto contra o Sport. Já estão havendo os ingressos e ingressos com valores bem bacanas, tá? A gente vai falar sobre isso porque tem investimento também sendo feito no gramado. Fabinho no Grêmio. Que história é essa, Diogo? Pera aí, me conta direitinho. Vou te contar tudinho. Deixa teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, porque a tua participação aqui é fundamental e eu quero que vocês estejam sempre aqui comigo, tá certo? Bom, eu quero começar com vocês sobre a promoção de ingressos, então, confronto super importante contra o Sport no próximo domingo, às 8h30 da noite. Domingão, dia dos pais, se tiver condições, pode ser na arena. Será que a festa tá garantida? Bom, o Sport tá numa situação bem complicada, né? Bem complicado. Se o Grêmio não ganhar do Sport, bom, aí é o fundo do poço, literalmente. Mas, vamos lá. A comercialização dos ingressos já começou nesta segunda-feira pelo site da Arena. Neste primeiro momento, os sócios têm a prioridade da compra e os ingressos, os valores variam ali entre 20 e 90 reais. Vou colocar na tua tela aqui pra tu ir vendo já direitinho, peraí. Que aí tu já vai ter uma base do que tu quer. Ó, tá aqui os ingressos bonitinhos aí que já estão à disposição, como eu disse pra vocês. Pro público geral, começa na próxima quarta às 14 horas, tá? Às 14 horas. Ali a gente consegue ver ali a meia entrada a 40 reais na arquibancada norte, 50 reais na superior norte, o Gold, 90 reais. Pra quem tem um pouco mais de condições, e cadeira Gold, 90 reais. A gente viu esses valores aqui, muito mais, ó. Nenhum deles ali passa de 100. Nenhum deles ele passa de 100 no quadrinho que a gente tá vendo. Claro que ali embaixo tem outros que são bem mais caros, mas ali em cima, pelo amor de Deus, né? A coisa mudou. A coisa mudou, né? A gente tá vendo aí um super foco em aproximar o torcedor da arena. Já nem digo do clube, do time, eu digo da arena, né? Que o torcedor sempre teve esse sentimento de distanciamento com o estádio. E essa tentativa agora é de aproximar. O Marcelo, ele vem fazendo essa gestão com valores mais em conta. Tem aquela situação do acordo que eu já disse para vocês aqui. Se a arena der lucro até o final dessa transição, que é lá em dezembro, esse lucro vai pro Grêmio. Agora, se der prejuízo, o Marcelo vai colocar dinheiro, vai pagar a empresa aí para que todo mundo saia no 0-0, ou o Grêmio recebendo, ou a empresa aí recebendo, no caso que o que ficaria em a ver. Mas o fato é que essa nova gestão da Arena, que completou 3 semanas, tem uma nova visão, né? Uma nova ideia, que é a reaproximação com o torcedor. E o grande foco, eu vou deixar o preço do ingresso direitinho aqui na tela, enquanto isso a gente vai conversando sobre outras situações, tá? Mas o grande foco também da gestão do Marcelo na Arena, que a gente está acompanhando, é o gramado. Tá? O grande foco, claro que é aproximar o torcedor também, mas o principal de mudança é o gramado. A ideia é melhorar toda essa condição do gramado, porque isso influencia diretamente na qualidade de futebol da equipe. Ah, Diogo, mas peraí, o Grêmio não tá jogando nada. Bom, mas não é por causa do gramado. Não vai ser por causa do gramado. É isso que o Marcelo quer colocar, né? Agora, mesmo quando há um curto período de espaço, de tempo aí entre um jogo e outro, os funcionários são orientados a fazer os plantios, a trocar a arena se for... trocar o gramado ali se for necessário. O Grêmio sempre comprou, né? Sempre buscou essas leivas, né? De grama lá em Santo Antônio da Patrulha, onde tem lá um lugar onde são plantados ali praticamente meio campo plantado. Eles compram, trazem para cá, colocam ali na arena. Até isso é uma situação importante. Até isso é uma situação que eu quero trazer para vocês aqui, porque a ideia dessa nova gestão da arena, e aí, claro, Marcelo, Grêmio nesse momento, né, é fazer com que o Grêmio tenha a sua própria fazenda de grama. Fazer com que o Grêmio tenha a sua produção de grama aqui em Porto Alegre, né? E não só meio campo como essa empresa, vamos colocar assim, né, que tem lá em Santo Antônio da Patrulha, que fornece não só meio campo, e sim ter 3, 4 campos.
Então, vejam que já estão pensando a longo prazo, né? E isso é muito bom, fazer com que o Grêmio tenha a própria autonomia, né, dessas situações, porque o gramado da Arena tem esse problema aí da luz solar, então, por óbvio, vai ter sempre uma condição complicada. Então, tendo o material para fazer a troca rapidamente, claro que vai ser sempre muito melhor. Tecnologias, né? Investimentos também que estão sendo feitos em refletores e tudo mais. Então, essa nova gestão da Arena trouxe essa vida e essa reaproximação, ou essa aproximação, a gente melhor dizendo, né, com o torcedor, é o ponto alto dessa gestão atual, então. Tá certo? Gente, vem pra cá porque eu quero conversar com você sobre outras situações importantes, situação de mercado. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que é sempre muito importante. Eu quero falar com vocês sobre Marcelo Groy. O Marcelo Groy está de volta a Porto Alegre, desembarcou na capital gaúcha na madrugada desta segunda-feira. Ele foi oferecido ao Grêmio na última semana. A direção ainda analisa a possibilidade de avançar pelo goleiro, como a gente já havia conversado aqui no nosso canal. Só que não só é analisada a possibilidade de avançar pelo investimento em cima do Marcelo, mas também pela situação do Gabriel Grando. O Grêmio não quer ter um terceiro goleiro a nível titular, né, ou disputando titularidade. O Grêmio quer, no caso, a contratação do Marcelo, caso o Grando saia. Então está condicionado a chegada do Marcelo. O Marcelo só chega se o Grando sair. Há uma possibilidade do Grando sair. É importante que se diga, né? Está havendo interesse de clubes do exterior, da Itália, principalmente em cima do Grando. E o Grêmio tem esse chamego com o Marcelo. Só que o que me chama a atenção, como o Grêmio coloca essa condição para o Marcelo chegar, até quando o Marcelo vai esperar? A gente sabe que o Marcelo dá uma prioridade pro Grêmio. O Fortaleza já fez uma proposta pro Marcelo. E o Marcelo disse, espera aí. Né? Parece que ele quer fechar com o Grêmio. Até por conta da família, esse aqui do estado, tudo mais, aquela história toda, a identificação dele, enfim, não precisa nem explicar muito a situação. Mas até quando ele vai esperar? Essa é a ideia, né? Essa é a grande pergunta. E se ele espera, daqui a pouco o Grêmio não avança? Isso passa pela cabeça do jogador também, né? A gente sabe como é que funciona a gestão aqui. Enfim, hoje, Marcelo Groy está condicionado à saída de Gabriel Grando. Há interesse, mas nada ainda concreto. Vamos ver o que vai acontecer. Marcelo está livre no mercado, 38 anos, como eu disse para vocês, desde que deixou lá o Al-Kholoud, né? E ele deixou o Grêmio lá em 2019. Então, vamos lá. Eu não sei, eu vejo muita divisão também sobre a vinda do Marcelo. Tá? Tem gente que gostaria, tem gente que não gostaria. Ele escreveu uma linda história lá atrás, daqui a pouco volta, não dá certo, e aí fica aquela mancha. Outros gostariam de ver ele de volta no Grêmio. Enfim, quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que tu acha. Marcelo Groy é bem-vindo, não é bem-vindo? Quero saber o que tu acha sobre isso, tá? Gente, quero avançar com vocês para falar sobre outra situação importante, outra novela que nós estamos tendo aí, mas essa é uma novela positiva também, tá? Eu tô falando dessa novela Roger Guedes. O Grêmio fez aquela primeira proposta lá pro clube, pro Al Rayyan, né? Não demonstraram muito interesse na negociação do Roger Guedes e é mais do que compreensivo, né? Compreensível, né? Afinal de contas, o Roger Guedes é um jogador incontestável por lá. Só que o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, ele viajou, tá, pro continente asiático para tentar destravar essas tratativas. Ele tem a proposta do Grêmio, que inclusive foi enviada ao Al Rayyan e não tivemos ainda o retorno, a proposta de 10 milhões de euros, né? Tem ali algumas situações de gatilhos que podem chegar a 12 e é o máximo que o Grêmio pretende chegar. O máximo, e quando eu digo Grêmio, eu já digo o Marcelo Marques, né? Extraoficialmente, alguns dirigentes do Grêmio já tiveram a informação de que a pedida do clube do Catar será em torno de 20 milhões de euros, o que seria um valor totalmente fora da casinha, né? E o primeiro obstáculo seria o valor. Só que o Grêmio também já ouviu de emissários do Al Rayyan que antes de admitir qualquer possibilidade de negociação, o clube irá buscar um atacante para o lugar do Roger Guedes. Então, assim, não é uma negociação que vai acontecer de uma hora para outra. Tá? Se eles já sinalizaram que é 20, o Grêmio vai ter que convencer para que saia por 10, 12 no máximo.
E mesmo que aceitem, terão que buscar um jogador no mercado aí pro lugar do Roger Guedes. E agora o Paulo Pitombeira foi para lá, que é o empresário, né, do Roger Guedes, para tentar destravar essa história toda aí. E quem sabe até o final da semana a gente possa ter pelo menos uma resposta, um indicativo de um final feliz e o Roger Guedes chegar ao Grêmio quanto antes, né? Tá fazendo falta, tá fazendo falta. Estamos precisando demais, demais, demais. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana. Tomara que seja uma semana decisiva aí para destravar toda essa história. Bom, mas não é só Roger Guedes. O planejamento de Marcelo Marques para a sua gestão já acontece a todo vapor. A gente já falou aqui que ele gostaria de ter alguns jogadores chamados incontestáveis. Em entrevistas, ainda como pré-candidato, né, ele chegou a dizer que gostaria de ter 5, 6 jogadores a nível titular que chegassem e jogassem incontestáveis, né? E um desses jogadores que foram sondados pelo Marcelo Marques nas últimas semanas, Marcelo Marques, a sua equipe, né? Fabinho, o volante Fabinho, 31 anos, ex-Liverpool, está no Al-Ittihad, um clube que Marcelo agora passou recentemente também lá na Arábia. É um bom nome, hein? Fabinho, 31 anos, atualmente no Al-Ittihad. Ele poderia assinar um pré-contrato no início de 2026, ele foi buscado por essa gestão do Marcelo Marques e a ideia, a informação até quem trouxe foi o colega Calhau Dornelles, e a ideia da turma do Marcelo é que o Fabinho fosse uma espécie de Fernando no Grêmio, né? Fernando do rival, né? E a ideia é que o Fabinho fosse esse cara no Grêmio, fosse essa base do nosso meio campo. Então, a gestão tá indo bem, tá indo longe, né? Tá indo longe. Porque o que eles querem? Jogadores que estão performando. Eles não querem atletas que, por exemplo, deixem dúvidas. Vamos colocar um nome na mesa aqui. O Arthur. O Arthur é um nome que todo gremista, a grande maioria dos gremistas, tem uma relação de carinho, de aproximação. Mas tu botar na mesa, tu garantir que o Arthur chega aqui e performa, é difícil. É difícil. Não pelo que ele fez no Grêmio. Não, o que ele fez aqui foi maravilhoso. É pelo atual momento da carreira do Arthur, né? É pelos clubes por onde ele passou recentemente que ele não conseguiu entregar o que era esperado. Então o Arthur já não é aquele cara que chega aqui, né, incontestável para jogar e tal. Não é. O nome até pode ser incontestável, mas para chegar e jogar é complicado. É complicado. E a gente viu recentemente o caso do Cuejar, né? O Cuejar foi um nome que bagunçou, todo mundo gostou, todo mundo elogiou, tudo mais, mas em algum momento a direção falhou em não saber como estava a situação do Cuejar, não estando performando. E aí o resto da história todo mundo já sabe. O Cuejar tá aí ganhando mais de 1 milha por mês e não consegue jogar 10 minutinhos de uma partida. Então, esse é o cuidado que a gestão Marcelo Marques está tendo. Jogadores performando, esta é a ideia pelo menos. Começou bem. Começou bem. O indicativo é muito bom, né? Tomara que consigam seguir assim ao longo de toda a gestão. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de plantão, qualquer notícia, te trago por aqui. Tchau.